Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós sabemos que o mundo atribui ao ser humano diversos nomes, todos eles que se identificam à sua personalidade, aos seus comportamentos, mas a nossa verdadeira identidade só é revelada quando nós nos encontramos com Cristo Jesus. Eu sou Bruno Xavier e este é o canal Falando de Bíblia, e hoje eu trouxe um vídeo diferente para você. Encontrei nos arquivos uma ministração que o Senhor colocou no nosso coração no ano de 2020, e eu quero compartilhar esse vídeo com você. Eu adiantei um pouco a mensagem para que você possa assistir até o final e será abençoado através da palavra de Deus. No ano de 2020, quando Deus me deu esta mensagem, Ele me fez atribuir a ela o tema de Jacó para Israel, o Deus que muda nome. Seja abençoado por Deus, seja edificado pela palavra de Deus e até o próximo vídeo. Abram as tuas Bíblias comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 27. Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 27. O Senhor ministrou essa palavra nessa tarde no meu coração de uma forma muito forte. E para que eu tivesse certeza de que era Ele falando comigo, eu estive ainda hoje à tarde na casa do pastor. E por alguns minutos que nós conversávamos, o Senhor confirmou a palavra na boca dele, fazendo citações a algumas coisas na qual o Senhor estava falando fortemente no meu coração. E eu louvo a Deus por saber que é o Senhor quem tem falado e é Ele quem vai ministrar nessa noite neste lugar, amém? Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Aí o homem perguntou: Como você se chama? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: O seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por isso, o seu nome será Israel. Amém? Pode fechar sua Bíblia, tomar o seu assento nessa noite. Você tem a liberdade de engrandecer o nome do Senhor, porque essa casa pertence a Ele. E a noiva que se encontra aqui neste lugar também pertence a Ele. E tudo é para Ele e por Ele. Por isso você tem a liberdade de abrir a sua boca, de rasgar o teu coração, porque Ele está presente na casa. Para nós entendermos, irmãos, os versículos a qual nós lemos, é necessário voltarmos atrás um pouco neste mesmo livro, para ser mais necessário no capítulo de número 25 de Gênesis, aonde nós vamos encontrar a Bíblia narrando para nós que Deus vai introduzir na genealogia de Abraão, por meio de Isaac, mais alguns filhos, aonde Deus vai estar dando continuidade à sua promessa feita a Abraão, na qual dizia para ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia. Nós vamos encontrar no versículo 19 do capítulo 25, Deus, então, dando continuidade nessa promessa e trazendo sobre a genealogia de Isaac e de Rebeca alguns filhos, para ser mais necessário, 2 filhos. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 21, que aquela mulher, esposa de Isaac e Rebeca, ela é estéril, ela não pode ter filhos. E ainda no versículo 21, nós já testemunhamos um grande milagre da parte de Deus, porque a palavra diz que Isaac ora ao Senhor em favor da tua esposa, e Deus ouve a oração de Isaac, e assim abençoa a Rebeca. A Bíblia diz que Deus abre a madre de Rebeca, e o ventre que era infértil passa a ser fértil. Aquela mulher fica grávida de 2 filhos. Se nós formos acompanhando os versículos, a Bíblia vai narrando para nós essa história, e ela vai nos dizer, irmãos, que quando aquelas crianças estão dentro da barriga de Rebeca, já nasce ali dentro um conflito, uma disputa entre eles. E Rebeca, sem entender o que está acontecendo, vai questionar ao Senhor e perguntar o porquê esse fato está se sucedendo com ela. A resposta de Deus para Rebeca é imediata, e a resposta dele é que no ventre daquela mulher haviam 2 nações, e estas 2 nações, irmãos, o menor iria reinar sobre o maior. Algumas versões dizem que o filho mais moço iria reinar sobre o filho mais velho. Sendo eles gêmeos, podemos então afirmar que o mais moço seria o segundo a sair da barriga. A Bíblia vai dizer que aquelas crianças nasce o primeiro menino e o seu corpo é coberto de pelos e avermelhados. E a Bíblia vai dizer que a ele é dado um nome e esse nome é Esaú. A Bíblia também diz, irmãos, que aproveitando a oportunidade, o segundo filho também vai sair da barriga de Rebeca, agarrado no calcanhar do primeiro. E a ele é atribuído o nome Jacó. Nome esse que refletia o espelho de uma personalidade que outrora não seria aprovado por Deus. Nome esse que trazia como símbolo o caráter de um homem totalmente reprovável por Deus. A Bíblia diz que aquelas crianças começam a crescer. E a maldade do coração de Jacó já vai se manifestar ainda no capítulo de número 25. A Bíblia diz que Esaú é um hábil caçador, irmãos.
Isso ganha uma atenção a mais do seu pai. Ganha um apreço a mais do seu pai. Além dos privilégios dos quais só ele poderia desfrutar por ser o primogênito, por ser o primeiro, ele ainda tinha do seu pai um apreço maior, porque era um hábil caçador e o seu pai gostava das suas caças. É isso que a Bíblia nos fala. A maldade vai se manifestar no coração de Jacó, e a sua vida de trapaça, de engano, de mentiras, já vai começar a ter segmento, porque a palavra do Senhor diz que ele vai roubar esta primogenitura de Esaú, no momento de fraqueza dele, momento no qual ele se encontrava faminto, desatento e desobediente. O oportunista vê então o momento certo de tomar dele a sua primogenitura. Já começa um conflito muito grande entre estes irmãos. No capítulo, irmão, de número 27, nós vamos encontrar mais uma vez o mal de Jacó se manifestando, a maldade do coração dele se manifestando. E agora não sozinho, mas com a ajuda da sua mãe. Ele vai novamente surrupiar algo do seu irmão. Ele vai mais uma vez usar de engano, usar de mentira, para tomar aquilo que era do seu irmão. A Bíblia diz que Rebeca escuta Isaac conversando com Esaú e dizendo para ele: vai, procura uma caça, traga essa caça para mim, faça um cozido e me traga para mim saborear, então eu vou te dar a minha bênção, eu vou te abençoar. Rebeca está escutando eles conversando, e talvez por um momento de muita incredulidade, ela deixa Satanás entrar no teu coração e se esquece da promessa do capítulo de número 25, na qual o próprio Deus falara com ela dizendo: o menor reinará sobre o maior. Ela vai usar de mentira, de engano, ela vai tramar com seu filho Jacó para roubar, para tomar aquilo que era de Esaú. Porque ela por um momento não conseguiu acreditar na promessa de Deus sobre a vida da sua casa, sobre a vida dos teus filhos. Deus já havia prometido no capítulo 25, antes do nascimento. E aquela mulher é tomada de uma cegueira, assim como muitos de nós nos dias de hoje somos tomados por esta mesma cegueira, quando recebemos uma promessa de Deus e o cenário no qual nós estamos enquadrados não é favorável para o cumprimento desta promessa. Nossa carne, sendo pecaminosa, ela tem a tendência de nos fazer desacreditar da promessa. Ela tem a tendência de nos fazer querer dar um jeito para que aquilo que Deus prometeu aconteça. Nos esquecemos do teu poder, da tua grandeza. Nos esquecemos que Ele não precisa de mão de homem. Nos esquecemos que Ele não precisa da nossa força, do nosso conhecimento. Há muitas pessoas olhando para o momento que está vivendo, que se encontra a sua vida, está desacreditando da promessa do Senhor. Porque é difícil acreditar na prosperidade prometida por Deus quando nós não temos dinheiro para comprar um chinelo. É difícil acreditar na promessa de cura da parte de Deus quando uma enfermidade nos assola há anos e anos. É difícil acreditar que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor quando todos que nos rodeiam não querem saber de Jesus. O Senhor ministrava no meu coração e me dizia que eu iria ministrar para pessoas nessa noite que estão vivendo um momento totalmente contrário e desfavorável à promessa dele. Mas Ele me trouxe aqui nessa noite como profeta para dizer para a tua vida nessa noite: Ele não precisa que o momento esteja favorável, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu na tua vida, somente creia, confie, acredite, que o milagre vai acontecer. Não importa, irmão. Não importa se Ele te chamou para pregoar a tua palavra, dizendo que te levaria aos quatro cantos da terra. Não importa se o momento que você vive é um momento que você não tem conhecimento, é um momento que você abre a Bíblia e não consegue interpretar nenhum versículo. Não importa. Se Ele prometeu, vai acontecer. Não importa se o momento é desfavorável à promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para fazer um milagre na tua vida. Ele não depende do teu recurso, Ele não depende do teu conhecimento. Ele não depende de nada de nós, apenas da nossa obediência e do nosso posicionamento. Rebeca se esquece da promessa. E talvez movida pelo sentimento de mãe, ela se esquece dos princípios de Deus. Chama o teu filho Jacó e diz tudo aquilo que ela ouviu. E ela fala para ele: olha, vai lá você, traga um cabrito, eu vou preparar esse cabrito. Você vai se apresentar para o seu pai, que já está cego, já está velho. Você vai dizer para ele que você é Esaú, e ele vai te abençoar. A Bíblia diz que eles tramam um plano tão arquitetado que até de se cobrir de pelo ele é coberto para se parecer com o seu irmão. Isaac, na sua velhice, na sua cegueira, desconfia ao ouvir a voz, mas ainda assim dá a Jacó a bênção que era para ser de Esaú. No versículo 41 do capítulo 27, nasce um ódio muito grande no coração de Esaú.
E Esaú lança uma promessa, dizendo que após a morte de Isaac, ele mataria Jacó. Ele ceifaria a vida do seu irmão. A falta de sabedoria de uma mãe, a falta de crença de uma mãe, gera no coração de um dos teus filhos uma ira. Abre uma porta para Satanás entrar e gerar destruição. É necessário, irmãos, que nós nos pautemos na promessa do Senhor e não fugimos dos princípios da palavra dele para que essa promessa aconteça. O Senhor insiste em enfatizar no meu coração que existem pessoas presentes que estão tentando dar um jeito para aquilo que Deus prometeu acontecer. Mas Deus está dizendo nessa noite, e me insiste em mandar-me falar, Ele não precisa do teu jeito para que o milagre dele aconteça. Para de tentar do seu jeito, porque não é trabalhando durante todo o dia e durante toda a noite que você vai prosperar. Para de tentar do teu jeito, porque não é gastando todo o seu recurso com a medicina que você vai ser curado. Para de tentar do teu jeito, porque não é na base do grito que você vai ganhar os teus familiares. Para de tentar do teu jeito e se atente para a promessa dele e confia no Deus que te prometeu, porque é Ele que vai realizar um milagre na tua vida. A desobediência de uma mãe, junto com a personalidade pecaminosa de um filho, gera um conflito enorme dentro de uma família. E agora Jacó vai precisar fugir às pressas para que o seu irmão não o mate. Os versículos, irmãos, vão se seguindo. E no versículo de número 28, nós vamos encontrar a misericórdia de Deus sobre a vida de Jacó, insistindo para com aquele homem, ainda que ele não merecesse. É como se Deus estivesse dizendo: Jacó, eu não desisto de você. Jacó, você é falho, é mentiroso, é enganador, suplantador, mas eu não desisto de você. A voz do Espírito Santo brada nos dias de hoje, dizendo: Jacó, você é adúltero, Jacó, você é mentiroso, mas eu não desisto de você. A voz do Espírito Santo brada nos dias de hoje, irmãos, dizendo: Jacó, você ainda rouba, Jacó, você ainda apostada da minha palavra, mas eu não desisto de você. Eu não desisto de te alcançar com a minha misericórdia. A palavra do Senhor diz no capítulo 28 que Deus vai aparecer para Jacó em um sonho, no qual aparece para ele uma escada, e anjos sobem e anjos descem nessa escada. A Bíblia diz que o Senhor se põe a falar com ele, dizendo que ele iria o abençoar, ele iria estar com ele, iria acompanhar ele. Entenda que é Deus se apresentando para um pecador, dizendo que vai abençoá-lo. Entenda que é Deus se apresentando para alguém, e até o seu nome era dado a ele por símbolo de mau caráter. Mas Deus se apresenta dizendo: eu quero te abençoar, Jacó. Eu quero te abençoar. Sabe, irmãos, Deus nos dias de hoje tem visitado muitas pessoas com bênção. Nós entramos num culto como esse, e se verdadeiramente nós nos quebrantarmos e alcançarmos a atenção de Deus, pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas saem dessas portas com um milagre que vieram buscar, abençoados, mas ainda continuam não salvos, porque a bênção do Senhor não traz a salvação. A salvação, ela é ganhada com um arrependimento genuíno. Nós estamos vendo muitas pessoas enchendo a casa do Senhor nesse período a qual nós estamos vivendo, porque necessitam da bênção dele, porque sabe que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu não quero dar só a minha bênção, eu quero dar a minha salvação. Eu não quero, Jacó, somente te prosperar na terra, eu quero te salvar e te levar para o céu. Porque a bênção do Senhor, irmãos, é apenas uma consequência de um futuro glorioso que Ele tem para nós. Jacó está fugindo do olhar de Esaú. Você é um dos piores pecadores, e Deus está insistindo com Jacó. Deus não abre mão de Jacó. Deus não desiste de alcançá-lo, assim como Ele está fazendo comigo e com você. Ainda que em meio às falhas, os erros, ainda que em meio a tropeços, ainda que outrora nos encontramos querendo parar, olhar para trás, ainda que outrora queremos acreditar que a enfermidade vai realmente ceifar a vida, que os familiares vão realmente não vir para a presença, Ele ainda assim está insistindo e dizendo: Jacó, eu não desisto de você. Jacó, você não está se atentando para o que eu tenho para a sua vida, mas eu não desisto de você. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 32, nos primeiros versículos, que um confronto muito grande está prestes a acontecer. Após Jacó ouvir a voz de Deus no capítulo 28, no lugar chamado Betel, a Bíblia vai dizer que ele se casa, ele tem 2 esposas. Se você quiser acompanhar a história na sua casa, a Bíblia diz que ele se torna muito rico, tem muitos animais, tem muitos filhos, tem muitos servos.
mas ele ainda não havia vivido uma experiência com Deus que o tornasse salvo. Ele era próspero e abençoado, mas ainda não era salvo. A Bíblia diz que chega o momento, irmãos, do preço ser cobrado. Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E agora um encontro é projetado. Jacó precisa retornar para a tua parentela. E ele está prestes a se encontrar com Esaú mais uma vez. É Satanás, irmãos, projetando agora o momento da destruição e da promessa do versículo 41 do capítulo 27, no qual Esaú diz: eu vou matá-lo. E tem muitas pessoas aqui dentro nessa noite. Algumas pessoas, repito, que o Senhor ministrava no meu coração dizendo: tem vivido um período no qual Satanás tem falado, chegou a hora de eu pagar o preço pelo pecado, que é a morte. Porque não tem dado ouvido à voz do Senhor. Não tem se atentado à palavra de Deus. Um momento do reencontro, irmãos, é projetado. E o medo toma conta do coração daquele homem. Ele sabe que aquele encontro pode tirar sua vida para sempre. E ele começa então a arquitetar planos para se encontrar com o seu irmão, dizendo: eu vou mandar para ele presentes, e no meio da minha caminhada vão grupos com animais, com riquezas, para entregar para Esaú, e dizer: Esaú, eu quero ser teu servo, me arrependo. Porque no momento da cobrança de Satanás, o desespero toma conta do coração do homem. Porque Satanás é assim, irmãos. Ele nos apresenta um manjar, e no momento que nós tomamos daquele manjar, ele nos confronta, nos trazendo o preço que é a morte, dizendo: agora eu vou cobrar de você. É por isso que quando você está lá na festa, Deus está mandando eu falar isso aqui para alguém nessa noite. É por isso que quando você está lá na festa, você se sente realizado com as bebidas, com os amigos. E quando você chega na tua casa, aquela solidão, aquela angústia volta para dentro da tua alma. É Satanás dizendo: eu vim cobrar por aquilo que eu te entreguei outrora. Tem alguém aqui dentro que Deus está falando nessa noite, está sendo confrontado por Satanás, porque ele veio cobrar o preço de uma vida de pecado, uma vida na qual não quer saber da palavra de Deus, uma vida na qual tem desfrutado na carnalidade, na fornicação, porque está rodeado de pessoas como Rebeca dizendo: esse pastor não manda na tua vida, só um golinho de cerveja não é pecado, só uma mensagem com outra mulher não é adultério. Mas a minha Bíblia diz, irmãos, e se olhar e cobiçar no teu interior já pecou. A Bíblia diz que o Senhor, irmão, vai se encontrar com esse homem mais uma vez, porque Deus não desiste de Jacó. É um momento particular dele com Deus. A Bíblia diz que ele coloca os teus parentes para atravessar o vale de Jabó. Coloca os animais, todos os teus servos, e ele fica para trás, ele se retira. É um momento de particularidade com Deus. É um momento da nossa vida que não tem pastor, não tem círculo de oração. Deus quer falar conosco cara a cara, entender qual é as nossas intenções, ver se existe dentro do nosso coração algum resquício de sinceridade para ele entrar com o milagre. Aí nós chegamos nos versículos que nós lemos, irmãos, aonde Deus se apresenta para Jacó e uma luta começa a acontecer, um conflito começa a acontecer. As horas vão se passando, amanhã vai chegando, Jacó insistente, não desiste. Ele persiste com toda a sua força. A palavra do Senhor diz que ele é tocado na sua coxa e ele fica manco. É uma marca que Deus coloca nele para dizer: você depende de mim. Às vezes nós estamos sendo marcados por Deus e nós não entendemos o que está acontecendo. É Deus dizendo: você precisa de mim. Sozinho você não vai conseguir. A Bíblia diz, irmãos, que a insistência de Jacó é tão grande que ele ganha a atenção do anjo. E agora no versículo 27, ele olha para Jacó e ele diz: qual o seu nome? E a Bíblia diz que ele responde: Jacó. Essa resposta dele, irmãos, o Espírito Santo ministrava no meu coração, ela vem carregada de uma humilhação. O seu nome era um sinal de vergonha. O seu nome representava o seu mau caráter, a sua personalidade pecaminosa, o seu perfil de pecador. E ele diz: é Jacó. E a palavra do Senhor diz que o anjo fala para ele: olha, pela sua insistência, por ter lutado tanto, você já não mais se chamará Jacó, mas a partir de agora o seu nome é Israel. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero pedir para a Júlia e a Sara preparar o louvor. O Espírito Santo ministrava no meu coração. Escute isso aqui, é muito importante. Não sou eu como homem falando, irmãos, porque eu sempre peço a Deus que se for para mim subir no altar para falar de mim mesmo, que Ele me abata antes de eu chegar aqui. Preciso entregar isso daqui que Deus bradou fortemente no meu coração. O Senhor falava no meu coração
que Jaboque vai voltar a ser cenário na vida de algumas pessoas. E vão sentir o toque de Deus de uma forma tão dolorosa. Porque nesses últimos dias da igreja na terra, assim como Satanás tem se enfurecido para levar muitos para o inferno, Deus também tem se levantado do trono interessado em salvar muitas almas. Jaboque vai voltar a ser cenário na vida de pessoas. Ele está querendo se encontrar com pessoas para gerar uma transformação. E o Senhor ministrava no meu coração: eu vou tocar na saúde, nas finanças, na família. Eu usarei de todas as formas e meios para que saibam que eu sou Deus e estou interessado nas vossas almas. Jaboque, irmãos, um cenário de dor, vai entrar em ação mais uma vez. Porque o Senhor está interessado em muitas almas e não tem se atentado à sua palavra. Que não seja eu e você que vamos precisar sentir esse toque de dor para que possamos gerar uma transformação no nosso interior. O Senhor está interessado em salvar nos últimos dias. E Ele vai usar meios radicais, irmãos. Ele é interessado na minha e na tua alma. E de uma forma ou outra, assim como Paulo foi orientado a fazer uma vez, que jogasse o corpo de um homem aos demônios para que sua alma fosse salva. O Senhor ministrava ao meu coração dizendo: eu usarei de meios radicais para trazer aqueles que não estão ouvindo a minha voz. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque Jaboque entrou no cenário mais uma vez. E o Senhor está posto a tocar-lhe vidas para entender quem Ele é. Amém? Feche os seus olhos, as irmãs vão estar louvando e nós vamos estar orando ao Senhor nessa noite.